alguma coisa, e aí o site fica solicitando uma liberação, um compartilhamento, né, dos arquivos. Só que eu tenho muitos arquivos ali, eu decidi acabar, ao invés de ficar liberando um por um, que demora um pouquinho, eu vou fazer o upload no Ava mesmo, certo? E vou deixar o site, enfim, para quando houver alguma necessidade específica, o sistema cair, enfim, que aí, para não ficar liberando arquivo por arquivo, como tem várias disciplinas, eu não vou mexer nisso agora não, e vou fazer o upload no Ava. Então, daqui a pouquinho o material, vou fazer o upload no Ava, você já tem acesso direto por lá. Já o trabalho, eu vi que muita gente está enviando por e-mail, e acho que todo mundo enviou por e-mail já, né? Só que eu peço que até o final do dia vocês coloquem. Eu acabei sendo de criar o grupinho, a tarefa no Ava. Eu peço que cada um da dupla coloque na tarefinha do Ava, que fica mais fácil de organizar. Como eu tenho 2 turmas, na hora que eu fui começar a baixar, começou a complicar um pouquinho, porque ficou difícil identificar de quem fazia parte de cada turma. E o e-mail já está lotado. Certo? Então, até o final do dia, vocês fazem um upload lá no Ava também, no link. Ok? Eu acho que era isso mesmo. Matheus? Aí, uma pessoa só da dupla coloca ou os dois colocam? Um membro só. Um membro só coloca. Certo? Certo. Obrigado. Na hora de salvar, eu sempre já coloco o nome da dupla. Agora, identifique em algum local, ou no título do arquivo, ou dentro do arquivo, enfim, qual é a dupla, porque às vezes o pessoal coloca naquela partezinha de comentários, né, no Ava, e eu vou passando e salvando, aí uma vez em outra acaba esquecendo. Mas de toda forma eu vou identificar de alguma forma ali os que entregaram ou não, certo? É em duplo ou individual, certo? Em mais de 2 pessoas não pode não, porque aí já fica pouca coisa demais para cada um. Certo? Bem, então vamos continuar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente já ver a parte do continuidade, né? Deixa eu mostrar para vocês. A gente falou aqui na última aula, né, dando uma recapitulada, a gente falou aqui sobre, deixa eu ocultar isso daqui também. No último encontro, a gente falou sobre a parte histórica, falamos da importância de Delmiro Gouveia para o Nordeste, para Alagoas, enfim, para o Brasil como um todo, um aproveitamento hidrelétrico lá do Rio São Francisco, mostrei algumas imagens para vocês das visitas que a gente fazia que a gente sempre faz lá em Paulo Afonso. Falamos da Chesf, falamos desse histórico, falamos também da matriz energética nacional, abri aqui o balanço energético nacional, que é divulgado anualmente, a gente foi discutindo. Como todo ano eu abro, eu acabo que eu vou atualizar aqui no material com os principais prints, né, no slide, para vocês acompanharem também. Mas aqui a gente tem alguns registros bem antigos, né, só para a gente ver algumas diferenças que a gente tinha na época. Agora, né, como eu comentei, sempre a indústria e o transporte sempre estão brigando ali para ver quem fica em primeiro, e o restante dos setores tem uma representatividade menor, mas não muito diferente do que a gente vê hoje. E aqui eu sempre guardo essa imagem para vocês verem como a gente dependia em 2011, há 10 anos atrás, né, das hidrelétricas, e como essa dependência veio caindo ao longo dos anos. Então, a gente precisou aí de 10 anos para sair de 81% de dependência e chegar agora nos 60 e poucos por cento, né? Com um aumento. Aqui a eólica tinha 0,5% só. Solar nem aparecia, né?
tinha solar aqui. E gás natural 4, petróleo 2. Hoje a gente vê que essa parcela de térmicas subiu muito, muito, consideravelmente, junto com a eólica também, né? E um pouquinho a solar aparecendo agora. Então a gente está dependendo, certamente, se a gente tivesse com essa mesma dependência de 2011, 10 anos atrás, hoje, uma crise hídrica que a gente vem passando, a gente estaria numa situação bem mais perigosa, né? Com necessidade de racionamento de energia, enfim, com necessidades bem maiores que a gente tem hoje. E agora falar um pouquinho sobre o sistema elétrico de potência. Eu abri para vocês um arquivo que eu vou abrir aqui novamente, depois de explicar essa parte, que mostra todo o sistema de geração e transmissão do Brasil inteiro, né? E a gente vê lá que ele é todo interligado. Mas antes vamos falar sobre um sistema elétrico de potência, o CEP, como ele é formado, né? Então, o sistema que utiliza unidades centrais de geração, né, aquelas centrais de grande porte de geração, como é que ele funciona, esse sistema de geração? Ele vai ter uma unidade geradora, que na maioria das vezes ela fica distante dos centros de consumo que ela abrange, né? Não tem como ela ficar próxima de todos os centros de consumo, já que a gente tem um país muito grande. Então, eu vou ter grandes unidades geradoras que vão estar distantes desses centros de consumo, próximos a alguns, mais distantes de outros, enfim. E para fazer essa interligação, a gente vai ter essa unidade geradora pode ser eólica, solar, hidrelétrica, térmica, nuclear, enfim. E tem novas tecnologias surgindo, cada vez mais, aquela que aproveita as ondas do mar para gerar energia, a maré motriz. Então, estão surgindo várias outras formas de geração dessa energia elétrica, né, que é uma conversão de uma forma de energia em energia elétrica, mas as mais tradicionais, né, aquelas mais comercialmente já disponíveis, né, são essas que a gente tem aqui no Brasil, que são principalmente a hidrelétrica, a térmica, a nuclear, a eólica, a solar, a fotovoltaica. Pronto, acho que são as principais que a gente tem aqui no país e disponíveis mundialmente. Mas novas tecnologias vêm surgindo e talvez ganhe mais espaço, né, na matriz energética mundial como um todo. Então a gente tem essas grandes unidades geradoras. Depois que ela sai aqui, ela vem direto para um transformador, como aqueles das fotos que eu mostrei para vocês, lá da Chesf, que na saída da hidrelétrica já vinha um conjunto de transformadores que elevavam as tensões e proporcionalmente reduziam essas correntes. Então, se eu elevo 30 vezes as tensões, eu estou reduzindo essa mesma proporção de corrente, né? E com essas correntes mais baixas, é possível que a gente consiga transmitir essa potência, né, por quilômetros e quilômetros de distância. Só que com as tensões mais elevadas, a gente precisa de um afastamento maior entre os fios para que não haja ali um arco elétrico, né, devido a essas altas tensões. Então, a gente vai precisar dessas torres de grande porte, 30, 40, 50 metros de altura, e esse distanciamento considerável entre os fios para percorrer esses quilômetros. E aí, quando eu chego próximo dos grandes centros de consumo, aqui para a região de Maceió, ali próximo a Messias, a gente tem as grandes subestações da Chesf, que vão ser meio contrário dessas daqui. Onde essas daqui estão elevando, essas daqui vai ter o transformador virado ao contrário, né? Ela vai receber a tensão em alta tensão e vai reduzir essas tensões aqui no secundário. E ela vai ser reduzida gradativamente, certo? Essas tensões. Para clientes
de maior porte, como aqui, ó, aqui a gente tem uma indústria, por exemplo, um shopping, um comércio, enfim, uma instalação elétrica de maior porte, a gente já vai mandar esse fio em alta tensão mesmo, e essa instituição deve ter subestações próprias para alimentar. Então, vão ter aqui transformadores próprios para reduzir até 220, que é a tensão que eles vão usar. Já para clientes residenciais, que a gente pode ter? A gente pode ter aqui subestações aéreas, que são transformadores aéreos, ficam em cima dos postes. Que é o mais comum de se ver nas ruas, né? Vem esses condutores em média tensão, vai ser aqui uma tensão de 13.800 volts, aqui na maior parte do Brasil, e ela vai ser reduzida para os 220 volts, que vão alimentar as instalações, certo? Algumas outras podem ter, alguns locais específicos também pode ter uma subestação no solo, ao invés de aérea, abrigada, e aí alimentar também essas pequenas casas, essas residências de menor porte. Então, aqui a gente tem o sistema de geração, sistema de transmissão e depois o sistema de distribuição. Esses três subsistemas, geração, transmissão e distribuição. A geração, várias formas diferentes, aqui eu citei algumas. A transmissão vão percorrer aí longas distâncias. Essas longas distâncias e essas elevações de tensão necessárias são com o objetivo de reduzir a corrente, para reduzir as perdas no fio. A gente sempre vai lembrar de corrente, pessoal, como a corrente vai fazer com que os fios aqueçam. E o aquecimento em condutores elétricos, não tem como a gente fugir do aquecimento do condutor elétrico. Então, ele vai ocorrer. Querendo ou não, faça chuva, faça sol, sempre que um condutor estiver passando corrente por ele, ele vai aquecer de alguma forma. Então, se você estiver carregando o celular, tocar ali na bateria, no seu celular, enfim, vai haver um aquecimento. E ninguém quer aquecimento. Para que vai servir o aquecimento nos fios elétricos, nos meus equipamentos? Onde vou usar aquecimento efetivamente é no chuveiro, é no ferro de passar, é numa churrasqueira elétrica. Mas, tirando essas funções, se um liquidificador aquece, um celular aquece, um computador aquece, não é desejável isso daí são simplesmente perdas, né? E a redução das correntes nos fios, ela vai reduzir esses aquecimentos e vai reduzir as perdas que vão ocorrer nos sistemas de transmissão, certo? E aí chega a distribuição, que está diretamente relacionada aí com a utilização final da energia, né? Então, esses daí são os tópicos. Aqui tinha um horizonte de 2014, eu vou mostrar o horizonte atual para vocês, do nosso sistema interligado nacional, né? O SIN, o Sistema Interligado Nacional. O que é possível, quais são as grandes vantagens? A gente tem um país muito grande e as fontes de energia, né, elas não estão proporcionalmente divididas entre os estados, entre as regiões do país. Então, tem região que tem uma quantidade maior de fontes, tem região que tem uma quantidade menor. E aí, para possibilitar o intercâmbio de energia entre regiões diferentes, o que se faz? As linhas de transmissão são todas interligadas entre as fontes geradoras. Então, a gente tem toda uma interligação das fontes geradoras a partir das linhas de transmissão. Então, tem linhas de transmissão que interligam ali duas regiões, de forma que permitem que, no caso de algum desabastecimento de uma região, aquelas fontes geradoras de outra região possa alimentar
aquela que estiver em deficiência de energia, estiver precisando de mais energia. Então, essa é a grande vantagem. A desvantagem é que, se por acaso ocorreu o defeito, a queda de alguma dessas linhas de forma abrupta, né? Então, para evitar que haja um desbalanceamento entre o que é gerado e o que é consumido, porque na energia elétrica a gente não tem ainda, né? Está sendo criado, a gente está criando os pesquisadores já estão criando algumas novas tecnologias para o armazenamento da energia elétrica em grande porte. Porque a gente consegue armazenar energia para um notebook ficar ali fora da tomada por 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, alguns. Para o celular ficar um dia e meio sem carregar. Enfim, para pequenas necessidades aqui, para pequenas cargas, a gente consegue armazenar energia por algumas horas ou até alguns dias, dependendo da carga. Agora, para uma cidade, para um estado inteiro, a gente ainda não tem uma tecnologia viável e disponível comercialmente para que haja esse armazenamento de energia elétrica, da forma elétrica, né, em baterias ou em algum outro tipo de tecnologia, que eu consiga segurar energia nem por minutos, imagine por horas, por dias, por semanas, não tem. Que é uma carga muito grande. Então, efetivamente, o que está sendo consumido tem que estar sendo gerado ao mesmo instante. Tem que estar disponível. Os geradores têm que estar girando lá e ter essa conexão entre a geração e o consumidor, né, a carga. Se houver algum rompimento de parte dessa geração, o que vai acontecer? A carga vai estar continua ligada 100% e a geração fica 80% ligada só, conectada, né, na carga. Então vai haver um desequilíbrio. O que vai ocorrer? Provavelmente, se isso daí perdurar, esses 100% de carga ligada nos 80% de geração vão sobrecarregar esses 80%, esses geradores que estão segurando esses 80% da geração, da capacidade de geração. E aí eles vão poder se danificar, vai poder talvez chegar num ápice ali de haver um dano nesses geradores e haver simplesmente um apagão geral do país. Então, para que não, esse desequilíbrio que pode haver por alguns momentos não cause um apagão geral, não cause uma sobrecarga nos nossos geradores, o que é feito? Quando há mais cargas do que fontes geradoras que são capazes de gerar essas cargas, qual é a decisão? Desligar propositalmente uma parte das cargas, de forma que chegue a um equilíbrio novamente entre o que é gerado e o que é consumido. Então, essa é a desvantagem. Quando há algum defeito em uma dessas linhas, pode chegar ao ponto de haver uma necessidade de um desligamento da fonte geradora, de um desligamento dos consumidores, de alguns consumidores. E aí a gente tem no Brasil um órgão que opera esses sistemas elétricos, né? Que é o chamado Operador Nacional do Sistema, que é o ONS. Então, o ONS ele identifica aqui cargas menos prioritárias e desliga essas cargas até enquanto o 100% da capacidade de geração for restabelecida. E aí depois vai religando devagarinho. Então, às vezes o defeito ocorre aqui no Sudeste, no Sul, e parte do Norte fica desligado, ou parte do Nordeste fica desligado, ou parte do Centro-Oeste fica desligado. Regiões que o operador nacional considera, pelas suas regras, menos prioritárias. Geralmente regiões menos densamente ocupadas, né? Ou regiões com a menor carga, ou regiões
com um menor número de indústrias, enfim. Então, essas regiões que são desligadas propositalmente. Eu vou abrir aqui o sisteminha para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o nosso sistema. Vou até procurar no site do ONS. O site do ONS é bem interessante. Deixa eu abrir aqui o site para vocês verem. O que ele diz em tempo real, quanto de energia está sendo usado. Então, você, assim, em cada região do país. Então, se vocês colocarem lá no Google ONS, vai aparecer ons.org.br. E entrando aqui no site, deixa ele abrir. Aí tem várias informações, tal, falando das notícias, painéis solares, fontes eólicas, relatórios que são lançados. E aqui, ó, que a gente está aqui é em tempo real. A gente está aqui 7h55, a última atualização foi 7h53. Então mostrou como foi o consumo à noite, à madrugada, né? Meia-noite aqui, a gente tinha essa carga de 65, está em gigas aqui, gigawatts hora. Depois foi caindo durante a madrugada, caiu aqui no mínimo aqui, ó, foi uns 59 gigas, às 4 da manhã. Aí depois foi tendo, o pessoal foi acordando, a indústria foi abrindo, o comércio foi abrindo. Então aqui às 6 horas estava em 60 de novo, agora às 8 estamos em 67. E fica tendo esse comportamento ao longo do dia, variável, né? Então, nem sempre os geradores, as hidrelétricas estão ligadas a toda potência, porque simplesmente não precisa. Tem hora aqui do dia, da madrugada, que tem uma potência baixa comparado ao longo do dia, certo? Falando da escassez hídrica, papá, tem aqui uma parte, o site está meio bugado. Deixa eu dar uma atualizada. Opa! Na hora que eu atualizei, ele apareceu aqui as informações. Deixa ele dar uma atualizadazinha aqui. Pronto. Então, eu vou abrir aqui. Aqui falando do Sistema Interligado Nacional, que a gente mostrou agora. O sistema em número e mapas. Vou mostrar aqui também a carga. Pronto. E aqui o balanço de energia. Deixa eu mostrar aqui a carga e geração antes para vocês, para a gente ver. Aqui é o dia de hoje. A gente pode dividir aqui no Nordeste, para ver só como o Nordeste se comporta. Só o Norte tem uma carguinha menor aqui. O Sudeste, Centro-Oeste, uma carga de quase 40 mil megawatts. O Sul, enfim, todo o sistema como um todo aqui com a carga no dia de hoje. Então, valores acumulados, aqui a média no dia das fontes de energia eólica, térmica, solar, hidráulica, 55% no dia de hoje, hidráulica, térmica, a gente está com 32%, que a gente está com essa dificuldade de energia, né? Eólica, 7%, 7,4%. De importação, que a gente, vocês não assim, devem imaginar, né? A gente tem Itaipu. Itaipu, ela é binacional, né? Então ela é do Brasil e do Paraguai. Meio a meio. E a gente, o Paraguai é pequenininho, né? Um país bem menor que o Brasil.
e eles não usam nem a metade deles toda. Então, eles revendem parte da metade que eles têm, né, e não usam, para o Brasil de volta. E tem algumas partes de fronteira do Brasil também que pegam de países vizinhos essa energia de algumas cidades. Então, é necessário importar um pouquinho. Então, tem aqui a hidráulica. Aqui a hidráulica, como vocês podem ver, essa curva de geração de hoje, ela varia, né, ao longo do dia. Às vezes o pessoal vai lá, dá uma desligadinha, fecha um pouquinho um gerador e outro de madrugada, depois vai precisando mais, aí vão ligando mais uns, mais alguns outros. Então a hidráulica tem essa variação de geração. A nuclear não, você vai ver que é uma linha reta praticamente, é uma linha reta, sempre ligadinha a 100% da sua geração, bem constante. Então ela não varia. Já a solar não tem como ser uma linha reta, porque de madrugada a gente não gera, né? Então a solar acaba que de madrugada é zero, aí quando vai dar umas 6 horas ela começa uma curva, aí de meio-dia está no máximo, aí depois vai caindo novamente até o final do dia. Então parece uma distribuição normal, né? Uma gaussiana. Então a gente está começando, de madrugada não tem solar, e a gente começa a subir, 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 subir. Aí tem alguns momentos que dá uma quedinha, né? Porque tem uma chuva, tem uma nuvem, enfim. Algum sistema para, mas ela vai subir, depois ela vai cair de novo. Quando chegar aqui perto das 4, 5 da tarde, começa a cair ainda mais e aí zera. A eólica, ela é meio instável, não tem muito como controlar a eólica, né? Porque os ventos são um tanto instáveis. E a térmica é bem controlável, né? Dá para controlar aqui, quando houver necessidade, aumenta, quando não tiver, diminui, enfim. Dá para controlar a térmica também. Então, se tivesse como ver o dia de ontem, mas aqui não permite. Eu queria ter visto o dia de ontem, que eu acho que eu vou procurar aqui esses dados. Aqui são as gerações por região, depois a gente olha isso daqui. Para baixar os mapas. Pronto, mapas para download. Pronto, esse daqui. Vou colocar esse mapinha lá no avo de vocês. Não dá para baixar, não. Salvar. Pronto, isso daqui é um mapinha mais atualizado, ele é mais resumido, né? Depois eu vou mostrar o outro que eu já tinha baixado. Mas aqui a gente tem as interligações no Brasil, das fontes geradoras, as principais linhas de transmissão. Aqui os principais complexos, né? São 5 no total. Paraná, tal, aqui Paranapanema, Grande, e aqui Paulo Afonso, que é o principal complexo de geração do Nordeste, o único. Né? E essas cores das linhas eu já mostrei, as vermelhas são linhas de 500, as verdes linhas de 230 mil volts, essa azul que sai lá do norte vem para Rio de Janeiro e São Paulo são linhas de 800 mil volts, um azul meio roxo, né? Essa preta aqui que vem de Porto Velho, 750 mil volts, e vai lá para São Paulo. Então são algumas linhas novas, as mais recentes são essas azuis e essa preta aqui, que tem essas maiores tensões, né?
Aqui tem as grandezas em 2021 da carne instalada. A gente era 81%, né? Vocês estão lembrados aí, 80 e tantos por cento lá em, em 2011, agora 63%. Térmicas a gás, a gente tem 9%, mais ou menos. Então, a tendência aqui na diversificação da matriz energética, da matriz elétrica, é depender menos das hidrelétricas. Porque no país a gente não tem mais, também foi outra pesquisa, a gente não tem mais fontes de grande porte, rios, né, que permitam a instalação de hidrelétricas de grande porte. Então, a tendência agora é os outros aumentarem e o percentual da hidrelétrica cair. Aqui, ó, em 4 anos, a gente só vai ter um pequeno aumento aqui de 108 para 109 megawatts de potência instalada. A gás tem um aumento maior aqui, de 15 para 18, eólica de 19 para 26. Aqui as térmicas, combustíveis líquidos não querem aumentar, não tem plano de aumento praticamente. Assim, um pequenininho, né, de 4.300 para 4.600. A biomassa, um aumento também pequeno. Deixa eu ver a solar. A solar que pretende se quase dobrar, né? De 4.300 para 7.700 em 4 anos. A nuclear não tem previsão de aumento, permanecer com o que se tem mesmo. E outras fontes também aqui não estão contabilizadas. Então, em 4 anos, a previsão é que saia de 172 mil megawatts para 187 mil megawatts. É um aumento de uns 10%, né? Quase 10% em 4 anos. Aqui a matriz de energia elétrica. Enfim, a gente pode fazer aqui algumas, em vários anos, né? A previsão. Tem muita informação aqui. Falando do sistema interligado. Bom, são as principais informações. São essas. A gente já viu. Deixa eu abrir aqui o arquivo do da fonte de geração que eu coloquei na outra turma aqui. Pronto, esse arquivo aqui que é mais completo, né? Esse aqui foi da EPE que eu peguei, não foi na ONS, não. Que ele tem efetivamente todas as regiões do país e o número de unidades geradoras, o detalhamento dessa geração em todas as regiões do país. Pronto. Vou dar umas travadinhas aqui, deixa eu dar um zoom. Pronto, aqui está o Rio São Francisco, né?
lá em Petrolina, segue o rio aqui em cima, ó, segue, chega em Paulo Afonso, com as unidades hidrelétricas, que são esses triângulos. Então, as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso 3, 4, Luiz Gonzaga, Panano Salles, que é 1 e 2, Xingó, que já está aqui fazendo parte de Alagoas. E depois o Rio São Francisco vai, depois de Penedo ali, e a Sabuçu, ele encontra sua foz. Algo parecido também ocorre lá em... Cadê aqui? Paraguai, ó. Tá vendo como Itaipu, ela fica no Rio Iguaçu e fica bem na divisa do Paraná aqui, do Brasil, com o Paraguai, e fica relativamente próximo também da Argentina, né? Fica uma próxima ali da chamada Tríplice Fronteira. Mas, efetivamente, Itaipu fica bem na divisazinha, fica meio a meio Brasil e Paraguai. E a gente divide aí, ó, o Paraguai, como é porque não aparece ele todo. Mas o Paraguai é bem pequenininho, né, comparado ao Brasil, e não é, certamente não é tão desenvolvido, industrializado, com tanta gente como no Brasil, e acaba não usando nem a metade que Itaipu gera, que é deles, né, eles não consomem toda a metade e acaba vendendo de volta para o Brasil. Inclusive tem uma curiosidade, porque lá em Itaipu a gente tem, na verdade, no mundo a gente tem 2 padrões de frequência de energia. Provavelmente vocês já ouviram falar de uma grandeza chamada Hertz, né? Que é a frequência que a gente tem nas tensões alternadas. E a gente tem aqui no Brasil 60 Hz. Você pegar algum manual, algum carregadorzinho do seu celular, dá uma olhadinha ali naquelas letrinhas pequenininhas, vem informando ali de um motor elétrico, de qualquer equipamento elétrico, qual a frequência que o equipamento funciona. E no Brasil, a nossa frequência é de 60 Hz. Então, a metade de Itaipu brasileira é de 60 Hz, e em Itaipu, a metade paraguaia são geradores de 50 Hz. Isso aí ocasiona uma série de problemas, e quando a gente compra a metade, parte dessa energia que é do Paraguai, tem que haver uma conversão dos 50 para os 60 Hz, que é caro de se manter esses conversores, tá? Um monte de, por isso que na época que foi instalado Itaipu, se o Brasil tivesse investido na substituição dos equipamentos paraguaios para equipamentos 60 Hz, teria sido muito mais barato do que ficar mantendo eternamente aí essa conversão de energia de frequência, né, de 50 para 60 Hz para vender de volta para o Brasil. Bem, essas aqui são as várias linhas, né, que a gente tem. Eu gosto também de falar sobre as eólicas e solares. Todos esses cataventozinhos aqui azuis já são de eólicas existentes, os brancos são de planejamento. Você vê uma grande quantidade de eólicas no Ceará, algumas em planejamento no interior, no Rio Grande do Norte que se tem mesmo. Então, uma grande quantidade mesmo, uma grande concentração no litoral, e agora já está se aproximando aqui do interior também do país, né? Aqui em Pernambuco, aqui na Paraíba, enfim, na Paraíba aqui mais acima também tem, cadê aqui? Cadê as eólicas aqui da Paraíba? Pronto, aqui algumas eólicas na Paraíba também. Alagoas não temos, Sergipe pouco também. Depois na Bahia, um estado enorme, tem também algumas, também no interior.
Esse material aqui é bem completo, um mapa bem completo, com todas as diversas fontes no país, nas diversas regiões do país. Dá para a gente tirar várias informações. Aqui Manaus agora já feita a interligação com o resto do país. Essa linha de 500 mil volts aqui já existente. E outras em planejamento. Essas pontilhadas aqui estão em planejamento ainda. Mas enfim, esse mapinha aqui ele mostra tudo. E dá uma previsão, né, até 2024, né? Essa é a perspectiva. Geralmente não, né? O desenvolvimento ele sempre faz as empresas, a empresa de pesquisa energética, o ONS, eles fazem um planejamento de 4 anos para frente dessas expansões. Bem, é sobre isso. Vamos entrar agora no segundo capítulo, depois dessa parte histórica. Vamos falar um pouco sobre as medidas elétricas básicas, certo? As medidas elétricas básicas, elas vão servir tanto para circuitos de corrente contínua quanto para circuitos de corrente alternada. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção, deixa eu abrir aqui a outra versão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, é que a gente tem equipamentos ou tem materiais, né, que são reconhecidamente condutores e outros que são isolantes de corrente elétrica, né? Então, quem pode citar algum exemplo de um material que é condutor? Então, primeiro, para analisar as grandezas elétricas, a gente tem que saber o que conduz eletricidade com facilidade e o que segura ali essa eletricidade, né? O que impede a passagem de eletricidade que a gente vê no nosso dia a dia. A gente pode dar um exemplo de condutor e de isolante. Metal. Metais em geral, né? A gente tem aí dentro de casa os fios de casa, né? Quem pegou já um fio, o fio ele é de cobre, né? A gente tem cobre nos fios internos dentro de casa. Se você pegar ali uma criancinha, né? Tem muito acidente dentro de casa com eletricidade. Então, se uma criancinha pegar ali uma faquinha ou algum outro material e colocar dentro da tomada, pode tomar um choque. Então, vai ser conduzida ao corpo pelo metal que ela está colocando. Então, condutor, os metais são condutores. Dependendo da aplicação, dentro de casa, por exemplo, em instalações de baixa tensão, instalações elétricas de baixa tensão, a gente vai usar o cobre. Então, o mais comum é encontrar fios de cobre dentro de casa. Já a Equatorial, nos fios dela, algumas distribuidoras, há anos atrás, utilizavam cobre também. Só que o cobre, ele é um metal que ele traz ali um valor agregado muito alto. E aí os vândalos vão e causavam curtos-circuitos propositais na rede, jogavam um pedaço de ferro, e aí uma corrente, e aí os fios faiscavam, e os disjuntores, né, de proteção abriam, desenergizavam a rede, e eles iam lá e roubavam os fios. Tem muito furto de fio de cobre. Tinha muito na área elétrica, mas aí como teve tanto, e ficava... O custo não era só a substituição do fio, mas o custo era ficar desenergizada uma região, um bairro, uma rua, por horas e horas, até haver a substituição desses fios. Então, as distribuidoras foram deixando o cobre de lado e começaram a usar o alumínio como condutor. Então, outro metal que o interesse pelo vandalismo já cai consideravelmente, porque para ter um valor
considerável de alumínio, tem que se ter ali uma grande quantidade grande quantidade para se justificar esse trabalho todo, né? Então ele não, praticamente a gente não tem roubo de fio de alumínio como tinha na época que eram condutores de cobre. Já em celulares, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas os celulares da gente, os chips em geral, o computador também, algumas partezinhas internas deles são feitas de ouro. Tem pequenas quantidades de ouro, isso porque o ouro é um metal, é um condutor, mas o ouro tem uma grande vantagem que ele não oxida. Pelo menos, normalmente, ele não oxida tão fácil quanto outros metais. Então, como ele tem características químicas, né, bem vantajosas nesse sentido, quando utilizados em pequena quantidade, vale a pena essa utilização do ouro, porque ele aumenta consideravelmente a vida útil dos chips, né, desses circuitos eletrônicos. Então, parte dos componentes eletrônicos, logicamente em pequenas quantidades, são feitas desses condutores, são feitos de ouro, certo? E aí tem algumas indústrias que especializadas na reciclagem desses materiais que retiram essa pequena quantidade de ouro, né, dos chips para revender. Então tem esse nicho de mercado bem especializado também. E material isolante? Quem dá um exemplo de um isolante que a gente vê no dia a dia? É que você usa aí como um isolante, né? Os computadores aí de vocês, quem tiver um computador, as teclas aí que vocês estão mexendo são metálicas, são ele todo. Dificilmente teclado de um computador, as partes que você toca, né, em um equipamento, alguns podem ser metálicos, mas a maioria vão ser de materiais plásticos, certo? Que naturalmente são materiais isolantes, certo? Então, os polímeros, né, são tidos como materiais isolantes, eles têm dificuldade nessa condução de corrente. Não, também a gente tem que lembrar, né, nem todo condutor, uma outra máxima também que é boa vocês lembrarem, nem todo condutor conduz toda a corrente, nem todo isolante ele segura ali toda a corrente também, né? Ele tem limites. Dependendo da quantidade de corrente que eu quero passar, pode ser que um condutor não conduza tão bem. Ele tem ali muitas perdas, ele acabe segurando muito aquela corrente que está tentando passar por ele. E o mesmo nos isolantes. Dependendo da quantidade das tensões envolvidas, da corrente envolvida ali, tem alguns isolantes que não vão ser capazes de isolar. Ele vai acabar, em algum momento, conduzindo. O próprio ar, que a gente está envolto aqui, ele tem características isolantes. Mas se eu tiver uma diferença de potencial, uma tensão muito grande entre dois pontos próximos, o ar não vai ser suficientemente capaz de isolar esses dois fios. Vai acabar que vai haver um arco elétrico, né? Vai haver a condução de corrente pelo ar, como numa descarga atmosférica, por exemplo, um raio. Lá entre a nuvem e o solo tem uma diferença de potencial que numa tempestade pode subir consideravelmente. E aí, se subir a um determinado nível, o ar, aquela coluna de ar que está dividindo as nuvens do solo, não vai ser suficiente e vai haver um descarregamento, né? Um arco elétrico, uma corrente elétrica vai passar ali pelo ar entre a nuvem e o solo.
certo? Isso pode ocorrer, sim. Então, o ar é um isolante, materiais plásticos são isolantes, madeira é isolante. Então, são materiais em borracha, é isolante. Então, são materiais que dificultam, de alguma forma, eu acho que tudo tem um limite, mas dificultam, de alguma forma, a condução de corrente elétrica entre eles. E isso vem de onde, né? Vem da composição atômica desses materiais, certo? Então, a gente tem aqui tem dois tipos de materiais, é o selênio e o cobre. O selênio é um tipo de material que é feito a isolantes de motores elétricos, geralmente. Então, as partes que precisam ficar isoladas são feitas de mica, né, ou que são constituídas do selênio. E o cobre é o nosso condutor mais comum de ser utilizado nas instalações elétricas de baixa tensão. E você olhando aqui a última camada desses dois átomos, né? No cobre eu tenho um elétronzinho só. No selênio ele tem 6 elétrons aqui nessa terceira camada, né? Então, quando se tem uma pequena quantidade de elétrons na última camada, geralmente esses elementos têm facilidade de trocar esse elétron com átomos vizinhos. E a corrente elétrica nada menos é do que a troca de elétrons entre átomos num sentido ordenado, certo? Então, quanto mais facilmente eu conseguir arrancar um elétron de um átomo e ele vai para aquele átomo seguinte, depois vai para o outro, e vai ficando fazendo essa troca de forma ordenada, mais facilmente esse meu elemento conduz a corrente elétrica. Então, em elementos como o cobre, a gente tem poucos elétrons na última camada, eles são condutores, têm facilidade de perder esses elétrons. Já se eu tenho muitos elétrons, né, completinho aqui a última camada, eles vão estar mais fortemente presos ao átomo e vão ter mais dificuldade. Mas não quer dizer que, dependendo da intensidade da diferença de potencial aqui que é colocada, pode ser que eu consiga arrancar esses elétrons, mas é mais difícil, certo? Do que no condutor, bem mais difícil do que no condutor. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada ficam trocando constantemente de átomo. Então aqui a gente tem uma barra de cobre, uma barra metálica. Quando eu não coloco nenhuma excitação, quando eu não coloco nenhuma diferença de potencial entre os extremos dessa barra metálica, os elétrons vão ficar trocando de forma desordenada. Então aqui, esse daqui vai vir para esse átomo, que vai vir para esse, que vai vir para esse, vão ficar uma bagunça lá dentro de elétrons, juntos os átomos um perto do outro. Mas quando eu coloco aqui em um lado um excesso de elétrons e no outro uma falta de elétrons, né? Ou seja, eu coloco aqui excesso de elétrons, o elétron é negativo, né? Então o excesso de elétrons, eu tenho uma carga mais negativa de um lado e mais positiva do outro. Então, se eu tenho cargas iguais, elas se repelem, né? E cargas diferentes, elas vão serem atraídas. Então, o elétron é uma carga negativa. Se tem aqui um excesso de elétrons de um lado, ele vai se repelir. E do outro lado aqui tem uma falta de elétrons, né? Está positivamente carregado. Então, ele vai atrair esses elétrons para cá. Então, a gente tem esse movimento agora ordenado dos elétrons num único sentido. Então, esses elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então, agora sim há a passagem de corrente elétrica de um extremo para o outro aqui, só depois que eu coloquei uma excitação dos dois lados, né? Coloquei uma diferença de potencial elétrico. Aqui um excesso de elétrons, no outro lado uma falta de elétrons. Então aqui tem muitos elétrons, né, que vão repelir esses que estiverem aqui próximos, e no outro tem poucos que vão atrair esses que estão aqui.
a unidade da corrente elétrica. Então, é assim que surge a corrente elétrica. Eu uso um condutor, tem uma diferença de potencial, e esses elétrons vão ser trocados. A unidade é o ampere, fala ampere. E aí tem múltiplos e submúltiplos. Para a gente ter uma ideia, a gente vai utilizar geralmente esses múltiplos e submúltiplos nas grandezas elétricas. A gente vai ter aqui de alguns amperes, né? Para você ter ideia ali, o carregador do seu celular deve carregar ali na faixa de 1 ampere. De 1, 2 amperes, os carregadores mais potentes. O seu chuveiro elétrico, dependendo da potência dele, ele deve ter ali na faixa dos 24, 25 amperes de corrente, quando tiver no máximo. Agora, vamos falar de miliamperes, né? Mili, você vai multiplicar 10 a menos 3, né? Então, aqui já é um valor bem pequenininho, e para você ter ideia, o corpo humano varia um pouquinho, né, de pessoa para pessoa, do tipo de pele, do nível de umidade. Tem gente que sua muito, a pele é muito úmida, tem gente que a pele é mais seca. Então, depende um pouco das características, mas, em média, o ser humano ele começa a sentir um choque elétrico na casa aqui dos 5 miliamperes. Então, veja como é pequenininha a corrente. 5 miliamperes, 0,005 amperes, eu já começo a sentir os efeitos de um choque elétrico. Então, quando ultrapassa isso daí, os efeitos começam a ficar mais perigosos, né? Eu já posso ter ali uma contração muscular involuntária. Então, a pessoa está aqui, tem um condutor energizado, encosta aqui, a mão se fecha, a mão se contrai, né? A pessoa, não, fiquei preso aqui no fio ou na superfície. Então, é natural isso ocorrer, os músculos, eles contraem e eles relaxam de acordo com pequenos impulsos elétricos que são gerados aqui no nosso sistema nervoso, que dão essas ordens, né? Que permite a gente controlar os músculos, né? Então, se você está tomando choque de uma fonte externa, o organismo acaba pensando, não, ele está querendo fechar a mão agora, com esse choquezinho que está chegando, com essa pequena quantidade de corrente que está chegando, ele quer fechar a mão, ou quer fechar, enfim, quer contrair o músculo. Por isso que o músculo acaba contraindo de forma involuntária. Então, são alguns miliamperes, já são suficientes para causar danos. E se o choque passa no coração, a corrente passa no coração, o coração deixa de bater no seu ritmo, né? E aí acaba você tendo problemas cardíacos. Se passa no seu pulmão, aqui no tórax também, acaba podendo causar uma contração ali do seu pulmão, você não conseguir respirar. Então, devido a problemas secundários aí ao choque, né, a passagem da corrente, você pode ter problemas cardíacos ou respiratórios devido a um choque elétrico também. E também aquela primeira característica que eu falei, né, quando a corrente passa em qualquer tipo de caminho, né, de condutor, ela vai aquecer aquele ambiente, né, vai aquecer aquele fio, vai aquecer aquele caminho. E se ela passa aqui dentro de um órgão seu, de um dedo para outro da mão, dependendo do tempo e da intensidade, ela vai poder causar queimaduras. Então, a queimadura é algo até comum de ocorrer quando há choques elétricos, devido justamente a essa capacidade que a corrente tem de aquecer o caminho que ela passa, certo? Aí, quiloamperes, a gente encontra mais quilo, mega, giga, a gente vai encontrar mais em situações não muito comuns, né, em curtos-circuitos, nos fios, ou em descargas atmosféricas, podem ocorrer também, mas geralmente em situações não muito corriqueiras do dia a dia. Isso aqui ocorre. Pessoal, só um minutinho aqui, viu? Só um minutinho mesmo, que eu volto. Só uma urgência aqui.
Opa, voltei, pessoal. Desculpem aí. Cadê aqui? Pronto. Não era. Não era aqui mesmo. Então, essas daqui e correntes menores, né, de micro, nanoamperes, a gente vai encontrar em alguns casos mais específicos. A gente tem uns medidores que são situações que não deve ter circulação de corrente em alguns equipamentos elétricos, e aí a gente usa esse medidor para ver ali a quantidade de corrente que passa, se está dentro do aceitável ou não, dos nano, dos microamperes. Mas o mais comum que a gente vai ver no dia a dia fica nessas três casas aqui, miliamperes, amperes e quiloamperes. E vocês já estão acostumados, né, esses fatores multiplicativos, né? Então, resumidamente, a corrente elétrica ela é um movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. O símbolo é o I e a unidade é o ampere, que é o A, o Azinho aqui. Só que para ter uma corrente elétrica, né, não basta ter só um fio ali, eu tenho que ter um circuito elétrico, né? Eu tenho que ter aqui pelo menos esses três elementos, que são o quê? Um gerador. O gerador ele vai manter uma diferença de potencial elétrico. Então, eu vou ter ali uma tensão elétrica, em um local um excesso, no outro uma falta de elétrons. Eu vou ter o condutor, ou os condutores, né, que vão interligar esse gerador até a carga, certo? E eu vou ter a carga, que é aquele que vai usar, que é o elemento que vai usar a energia efetivamente. A carga na prática, né? Ela vai, a carga na prática, ela vai fazer a ligação, ela vai converter, né? Porque eu sempre digo, ninguém usa energia elétrica na forma elétrica, né? Não tem talvez o único usuário da energia elétrica na forma elétrica mesmo é aquele que vocês viram lá no filme, né, no documentário da Guerra das Correntes, é aquele usuário lá da cadeira elétrica, né? Porque ninguém mais vai usar a energia elétrica na forma elétrica. A gente acaba utilizando a energia elétrica para convertida em calor no chuveiro, convertida em calor numa máquina num ferro de passar, convertido em movimento num motor elétrico, num liquidificador, de um ventilador, convertido em luz, em lâmpadas. Então a gente acaba utilizando a energia elétrica nessas várias formas. E a carga faz isso. A carga é responsável por utilizar, converter a energia elétrica em um trabalho útil, né? Então é isso que ela faz. Então o gerador ele é responsável, né, por orientar esse movimento dos elétrons, dizer onde é que tem mais e onde tem menos elétrons, para haver essa repulsão e essa atração. O condutor para manter essa transmissão de energia entre o gerador e a carga para transformar ali em um trabalho útil, né? Utilizar a energia elétrica. Então a gente tem geralmente a gente vai ter nos nossos circuitos, nas nossas cargas elétricas, um circuito como esse. A gente chama de circuito elétrico e é composto por gerador, condutores e carga. Se eu não tiver algum desses elementos, não vai haver circulação de corrente. Se eu não coloco, eu tenho que ter aqui no gerador, né? O gerador vai gerar duas tensões diferentes, uma positiva e outra negativa. A carga,
ela vai converter essa corrente que está passando, essa energia que está passando em algo útil, em luz, em movimento, em calor, enfim. E os condutores que vão interligar, eu tenho que ter dois aqui, um de um lado e outro do outro, para que haja uma diferença de potencial chegando na minha carga. No momento que eu coloco um interruptor numa lâmpada, né, porque eu não quero que fique ligada a minha lâmpada constantemente, eu quero controlar essa lâmpada de alguma forma, eu coloco um interruptor. Quando o interruptor abre, não vai ter uma diferença de potencial mais aqui em cima. Observe que só está chegando um condutor aqui na minha carga, o outro não está chegando. Então, também não tem como circular uma corrente, porque a corrente não vai pular aqui, né, e sair aqui de um cantinho para o outro, né. Aqui tem ar, que é isolante, para esse nível de tensão e esse nível de correntes aqui é mais que suficiente para impedir a passagem da corrente elétrica. Então, não vai haver diferença de potencial, a corrente, esse caminho está aberto, ela não vai circular, e aí a minha lâmpada ou a minha carga ela é desligada. Então, quando você aperta o botão de desliga do seu liquidificador, do seu ventilador, aperta no interruptor da sua lâmpada, essa abertura aqui é feita e a corrente não mais circula na carga. E aí podia ser qualquer um dos dois lados, né? Poderia estar abrindo aqui o lado mais ou o lado menos, estaria aberto e não passaria corrente elétrica. Geralmente a gente abre o lado mais, o lado positivo, né? Porque se a carga está com um lado negativo aqui carregado, o lado negativo geralmente tem 0 volts, o lado positivo tem uma tensão, no caso aqui da gente, 220, e aí quando eu coloco 0 volts aqui na carga, a carga está desenergizada, então você pode tocar, se tiver algum defeito interno, não vai causar nenhum problema às pessoas que estiverem tocando nesse equipamento. Certo? Para fazer a medição da corrente, como a corrente está passando pelo fio, internamente aos fios, né? Ela está passando a corrente elétrica pelos fios, de alguma forma o medidor vai ter que ser sensibilizado pelo que está passando pelos fios. E aí tem algumas formas de medição de corrente, alguns medidores de corrente. Uma parte deles é necessária que o medidor faça parte da corrente elétrica. Acho que eu até mostrei para vocês naquele laboratório virtual. Uma das perguntinhas iniciais era justamente essa. Como é que eu faço a medição da corrente elétrica? Onde é que eu encaixo o meu medidor, né? Os fios aqui, onde é que eles vão ser colocados? O medidor vai ter que fazer parte desse circuito. Eu vou ter que colocá-lo em série, ou seja, a corrente que passar no medidor é a mesma que passa na lâmpada, na carga. Aqui a gente tem gerador, condutores e carga, certo? Então, a corrente que passar por ele, eu vou colocá-lo como em série. O amperômetro deve ficar ligado em série. Eu coloquei o medidor fazendo parte agora do meu circuito. Então, a corrente que passa no medidor, no amperímetro, no medidor de amperes, no medidor de corrente, é a mesma que passa nas minhas cargas, certo? Existem outros tipos de amperímetros que são medidores não invasivos. Eu não preciso desmontar o meu circuito. Aqui realmente eu preciso desligar a lâmpada, desmontar aqui o circuito, passar esse fio por aqui e o outro lado por aqui, enfim. Tem que fazer uma intervenção maior nesse circuito aí para ele funcionar. Certo? Existem outros tipos de amperímetros que eles são um pouco diferentes. Eles funcionam como se fosse um chamado amperímetro alicate.
Você vai pegar aqui, não tenho nenhum alicate aqui próximo, mas como é que vai funcionar esse outro tipo de amperímetro? Ele simplesmente vai abraçar o fio. Está o fio passando aqui, eu tenho aqui o fio, você vai abraçar esse fio com o alicate, ele não vai forçar o fio aqui, ele só vai fechar, tem uma garrazinha aqui que vai fechar, e só nesse ato de fechar ele já indica qual a corrente que está passando pelo internamente esse fio. Então, eu não acabo não precisando abrir o circuito, reconectar os fios aqui. Deixa em pleno funcionamento, você faz abraçar aqui o circuito, você já sabe qual a corrente está passando por ele. Então, são mais recentes e mais utilizados em manutenções, no dia a dia dessas instalações. Então, essa é a corrente elétrica. Vamos falar agora sobre a tensão. Rapidinho aqui, antes de... Deixa eu ver que horas são. Temos um pouco mais de 15 minutos. Então, falando sobre a tensão, o que é que a gente vai fazer uma analogia aqui? A gente vai fazer uma analogia com os sistemas hidráulicos, certo? Então, quando você tem na sua casa uma caixa d'água, certo? Ou dois reservatórios, por exemplo, interligados entre si, quando eles tiverem um cheio e outro vazio, quando houver uma diferença hídrica aqui, uma diferença do nível d'água de um em comparação ao outro, vai haver a passagem de água de um para o outro. No momento que esses níveis ficarem iguais, não houver mais essa diferença, não vai haver mais a passagem de água de um canto para o outro. Então, essa água de uma caixa d'água, ela desce, né, por efeito da gravidade, e no momento em que, então, as torneiras, vamos dizer assim, da sua casa, sempre tem que estar numa região mais baixa do que a caixa d'água está. Se tiver alguma na mesma altura da caixa d'água, não vai passar água, né? Ela não vai descer e subir de novo ali contra a gravidade. Então, esse é uma analogiazinha que a gente vai fazer aqui, ó, com essas duas caixas d'água. Então, eu tenho dois reservatórios, um cheio totalmente e o outro totalmente vazio. No momento que eu abro aqui esse registro, essa torneirinha aqui, vai começar a sair água de uma, então vai começar a ter um movimento ordenado de água de um lado para o outro, da esquerda para a direita, até que eu vou enchendo aos poucos essa água. Depois de alguns minutos, vão estar os dois reservatórios no mesmo nível. Então, não vai ter aqui mais um desnível hídrico aqui, né, entre essas duas caixas d'água, entre esses dois reservatórios. Nesse momento que não há mais desnível, não vai ter mais esse movimento ordenado de água de um ponto para outro. Vai ficar paradinha aqui a água. Não tem mais esse desnível, vai ficar paradinha. Então, para ter um movimento interno nessas tubulações, é necessário um desnível de água. Então, a gente pode fazer uma analogia com os elétrons, é a mesma coisa. Para que haja movimento de elétrons dentro dos fios, é necessário ter um desnível elétrico. E a esse desnível, entre dois pontos, a gente vai dar o nome de tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, certo? Então, a unidade de medida dessa tensão é o volt, o símbolo é o V, e o conceito aqui é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esse se movimentem no interior de um condutor, certo? Então, a gente vai ter esse desnível de tensão num local com mais, no outro local com menos. Isso daí em todos os níveis, né? A gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, uma pilha. Bom, tem uma pilha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para vocês verem melhor. Ó, tem aqui uma pilha. Pronto, aí dá para ver aí o mais e o menos, né?
Tá meio sujinho aqui, deixa eu ver se limpa. Pronto. Dá para ver aqui o mais e o menos. Então, em pilhas, baterias, até na nossa rede elétrica, a gente vai ter sempre um par de condutores que vão chegar aos equipamentos, um positivo e um negativo, certo? Para dar a diferença de potencial. A pilha, ela tem aproximadamente aqui 1.2 volts, 1.2, 1,5, 1.3, enfim. Essa é a diferença de potencial. Essa daqui é uma pilha recarregável, tem aqui até as características dela. Deixa eu aproximar mais, dá para ver aí um pouquinho. 2.500 mAh e embaixo aqui 1.2 volts. Tem níquel MH, não sei o que é esse MH. Opa. E depois 1.2 V de volts. Então essa pilha tem uma capacidade específica, né, de 2.500 mAh. Então um produto aí de corrente pelo tempo e tem essa quantidade de tensão, que ela tem a diferença de potencial de 1.2 volts. Então, essas são as grandezas. Essas são as grandezas que a gente tem aqui nas tensões elétricas, né? Alguns volts, né, milivolts, por exemplo, a saída USB do seu computador, ou o carregador de uma bateria externa, como essa daqui, ó, essas bateriazinhas aqui, que eu estou carregando o celular agora, elas têm 5 volts. Toda entradazinha USB, por padrão, tem 5 volts, certo? Alguns carregadores mais modernos, aqueles carregadores ultra rápidos, né? Alguns ali eles já tem 12 volts já. A bateria do carro tem 12 volts também. Na verdade, era aproximadamente 12 volts, né? Às vezes está um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas a tensão padrão é 12 volts. Já a tomada de casa, né? Já é uma tensão diferente da tensão de uma pilha, da bateria do carro, da saída do seu computador. Essas tensões são contínuas, são constantes. Aqui eu vou ter 1.2 constante. Entre o menos e o mais, 1.2 constante. Na tomada aí da sua casa, nas tomadas da sua casa, vocês vão ter 220 volts alternados. O negativo ele é constante ali, e o positivo, né, a fase, ela é variável no tempo. Tem uma hora que é positiva, tem uma hora que é negativa, fica na forma de um seno, fica variando no tempo, né? Essas tensões, 220 volts. Eu já mostrei para vocês ali algumas unidades, né, de tensões em kilovolts, as linhas de distribuição, 13.800 volts, 13.8 kilovolts, 69 kilovolts, 230 mil volts, 230 kV, 500 kV, 800 kV. Então, a gente tem níveis de tensões de alguns milhares de volts nos sistemas elétricos de potência. Existem até linhas, aqui no Brasil não, mas em outros países, com mais de 1.000 volts, com mais de, no caso aí, 1.000 kilovolts, né? Com mais de 1 milhão de volts. Então, a gente chega aqui no Brasil até 800 kV, na Rússia e outros países com extensão territorial muito grande, tem linhas com mais de 1.000 kV. E aí também, não, 13.8, 34,5, 220, 127, enfim. E para medir a tensão? Para medir a tensão, como já deve se imaginar, eu preciso de 2 condutores, né? Não tem como medir a tensão com um ponto só. Então, tenho que saber a diferença de potencial, alguém em relação a alguém. Então, eu vou pegar um medidor e vou medir uma pontinha em relação à outra, certo?
Se eu pegar as duas pontas, tem como fazer um risquinho aqui, tem. Se eu pegar as duas pontas e colocar no mesmo fio, o que será que vai acontecer? Se eu pegar as duas pontas aqui e colocar no mesmo fio, ele vai fazer uma diferença. E aí, 220 menos 220 dá zero. Certo? Se for na fase. Ou se eu colocar no que é 0 volts, 0 menos 0 dá zero também. Por isso, tenho que colocar entre dois fios com tensões diferentes para identificar qual a tensão efetivamente medida aqui, né? Essa diferença de potencial. Por isso que, às vezes, você está na rua e tem um fio no poste lá, o cabo nu, e o passarinhozinho em cima daquele fio e ele não toma choque. Rapaz, bicho, esse passarinho aí em cima, será que tá desligado? Não, porque o passarinho ele é pequenininho, ele fica bem bonitinho, uma patinha em cima do fio e a outra no mesmo fio. E não toma choque porque não tem diferença de potencial entre uma patinha e outra, ela está em cima do mesmo fio. O problema se daria se fosse uma ave de maior envergadura, encostasse num fio e encostasse no outro ao mesmo tempo. Aí teria uma diferença de potencial. Então, se for um urubu, uma ave maior, e ficar em cima do fio e, devido ao seu tamanho, encostar em dois fios diferentes ao mesmo tempo, aí ela vai acabar tomando um choque. Mas se ficar em cima de um só, não vai ter maiores problemas, né? E dá tempo ainda aqui, por fim não, ainda tem duas outras grandezas, a gente viu até agora, tensão e corrente, né? Tensão em volts, corrente em amperes, a corrente é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor, a tensão é essa diferença, esse desnível elétrico de um ponto em relação ao outro, certo? A resistência elétrica é aquela capacidade do material que vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Como o nome já diz, né? Vai resistir à passagem da corrente elétrica. Então, a característica do material, a tendência é que materiais isolantes tenham uma baixa, a tendência é que materiais condutores tenham uma baixa resistência elétrica, certo? Então, materiais condutores com baixa resistência elétrica. Então, a resistênciazinha baixinha permite passar uma grande quantidade de corrente. Então, vamos comparar aqui as correntes que passam em duas lâmpadas. Eu tenho uma lâmpada aqui, para ficar redondinho, uma lâmpada de 100 volts, uma tomada de 100 volts aqui, a rede elétrica de 100 volts, e estou colocando uma lâmpada, e essa lâmpada permite a passagem de corrente de meio ampere. Então, isso aí foi o que ela permitiu. Eu vou trocar a lâmpada agora, vou manter os mesmos 100 volts, guardei essa daí, coloquei agora uma segunda lâmpada. E ela permitiu a passagem de 1 ampere. Ela permitiu a passagem de 1 ampere. A outra era só meio. Aí eu pergunto, qual das duas tem a maior resistência elétrica? Qual das duas lâmpadas tem a maior resistência elétrica? O que vocês acham? A de meio ampere ou a de 1 ampere? Olha, eu estou falando resistência elétrica. Qual foi a que resistiu mais à passagem da corrente? Se ambas foram feitas aí do mesmo material, mesmo fabricante, só que tem dimensões diferentes ali, mas uma permitiu a passagem de meio só e a outra permitiu a passagem de 1, do dobro, né, de corrente. Então, aquela lâmpada que resistiu mais à passagem de corrente, ou seja, que permitiu uma menor passagem de corrente, ela tem a maior resistência elétrica. Então, aqui, ó, a lâmpada 1
tem maior resistência elétrica. Ela dificultou, não permitiu que essa corrente toda passasse. Ela, não, aqui pode botar 100 volts, só passa meio ampere. A outra, com os mesmos 100 volts, permitiu 1 ampere. Então, tem uma menor resistência elétrica. Então, na casa da gente, aqueles equipamentos que permitem a passagem de grandes quantidades de corrente, ou que precisam de grandes quantidades de corrente para funcionar, como é o caso do chuveiro elétrico, que numa residência, na maioria das residências, são os equipamentos que mais consomem corrente para funcionarem, eles acabam sendo aqueles que têm a menor resistência elétrica numa casa também. Certo? Quanto mais corrente se permite passar, menor resistência elétrica ele vai ter. Então, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. Aqui duas. E, logicamente, se feitas pela mesma tecnologia, duas lâmpadas incandescentes, do mesmo fabricante, sem diferença de material, tudo direitinho, aquela que for maior e permitir uma passagem de corrente maior por ela, vai iluminar mais do que a que for menorzinha e permitir uma passagem de corrente pequenininha, né? O símbolo aqui ficou essa ondinha quadrada, mas geralmente é uma ondinha triangular, né? Um zigue-zaguezinho assim, a simbologia nos circuitos da resistência. A unidade é o ohm, certo? OHM, esse símbolozinho aqui, que é a nossa unidade de resistência. É a oposição oferecida à passagem de corrente, a gente vai usar o R de resistência e para corrente é I, né? Até agora, ó, tensão é volt, em homenagem ao cientista, né, que estudou muito a tensão elétrica. Corrente não vai ser C, porque C já foi usado lá em Física 3, nem carga. Aqui a gente vai usar para corrente o I, de intensidade de corrente. Resistência é o R mesmo, de resistência. Certo? E aqui na resistência tem vários múltiplos e submúltiplos também. Ohms, quilo-ohms, mili, mega, giga, micro, nano. O corpo humano tem pelo menos aí 50 mil ohms de resistência, né? Quando a pele está em perfeitas condições. Se tiver algum arranhado, alguma coisa, já cai drasticamente, porque o que a nossa pele consegue resistir de tensão elétrica, da passagem de um choque elétrico ali, de uma corrente elétrica, está na pele. Se você tiver algum corte, e se alguém já tomou banho naqueles chuveiros que davam choque e acabou ali tomando um choquezinho, e quando estava com alguma feridinha na mão, uma cutícula, alguma coisinha assim, mexeu ali na torneirinha, sentiu uma sensibilidade maior nesse ferimento. Muito provavelmente porque essa parte dos músculos, né, essa parte mais irrigada interna da pele do corpo humano tem uma resistência baixíssima. Então, o que suporta um pouquinho mais é a parte externa da pele, desde que ela esteja seca, em boas condições. Para medir a resistência elétrica é o mais simples de todos. A carga tem que estar solta, não deve estar energizada, tem que estar desenergizada, e é só fazer a ligação direta do medidor com a carga, né? Então, pegar o medidor, colocar nas duas pontas, os dois terminais ali da lâmpada, do motor, da resistência em si, e se mede essa resistência. Certo? Eu vou deixar a potência para a próxima aula, para a gente falar de potência. Então, a gente viu tensão, corrente e resistência. Tem uma fórmula que relaciona essas três grandezas e vamos adicionar mais algumas para a gente falar de potência elétrica. Certo? A potência vai ser aquela capacidade de gerar trabalho. Então, eu posso comparar cargas diferentes a partir da potência que elas têm.
Vou fazer aqui a chamada. Professor, Oi. essas aulas que estão sendo gravadas, elas serão disponibilizadas no ABA? Vou também, peço desculpa pelo atraso, mas eu vou disponibilizá-las sim. No ABA, né, professor? Eu vou botar no YouTube e boto o link no AVA, né? Eu faço Tá os dois, bem. geralmente. Então, a chamadinha de hoje, essa turma aqui, né? Águida, presente. Deixa eu abrir aqui para ver. Pronto, a Águida está presente. Ana Beatriz. Presente, professor. Beatriz Seixas. Presente. Clarice Ramos. Presente. Dênio Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Presente, professor. Jonathan Henrique. Presente. Lara Peixoto. Lara. Ela está presente, professor. Tá aí, Lara. Larissa Pamela. Presente. Larissa Vitória. Presente. Laura Maria. Presente. Laila Leite. Laine Leite, perdão. Lucas Lins. Luiz Eduardo. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Keliane. Presente. Mariana Aguiar. Presente. Matheus Emanuel. Presente, professor. Matheus Henrique. Presente. Pedro Henrique. Pedro. Está presente, ele falou no chat. Tá. Pedro Bispo, né? Valber José. Valber. Professor, ele estava presente. Ele falou até agora em pouco se ia ser disponibilizado no AVA. Presente, professor. Desculpa. Bem, pessoal, para a próxima aula eu não vou passar exercício, só quando eu atualizar agora o AVA com o linkzinho para o upload até o final do dia e as aulas, eu peço que vocês coloquem. E na quarta, esqueci que hoje é quarta. Então eu vou passar um exercício, que é muito tempo ficar sem exercício. Vou passar alguns exercícios bem simples, certo? Só de tensão, corrente e resistência. Lá na Física 3, vocês já viram falar sobre lei de Ohm, no ensino médio também. Então, vou antecipar um pouquinho esse assunto para vocês já darem uma estudada pelo próprio livro e só esses exercícios mais básicos, certo? De tensão, corrente e resistência. Para gerar ali uma dificuldade, dê uma lidinha no livro. A lei de Ohm eu não falei aqui, mas todo mundo em algum momento já viu, ou no ensino médio, ou na Física 3, ou em algum outro curso que tenha feito. E lá no livro tem explicando direitinho. Então é só o basiquinho da lei de Ohm para vocês fazerem e trazerem na próxima, no caso, até domingo, né? No caso, ou até domingo, né? Porque a gente vai ter aula na segunda de manhã. Aí, na segunda de manhã a gente faz os exercícios, discute um pouco sobre faz alguns comentários também sobre o documentário e tal, e vamos discutindo um pouquinho e dando prosseguimento nas aulas, certo? Mas aí vai ter com o decorrer aqui do assunto, a gente vai ter umas carguinhas de exercício maiores. Ok? Tudo certo? Professor, e a gente entrega o exercício na plataforma também? Também. Toda entrega eu prefiro que seja pela plataforma. Realmente eu falhei com vocês, não colocando o upload logo, mas eu vou... Não vai se repetir. Vou fazer logo esse upload, para vocês não terem esse retrabalho de fazer o envio
pela plataforma, fica mais organizado, fica registrado tudo mais, e não tem perigo de ir para spam. Eu já tive vários problemas de receber por e-mail e, por algum motivo, o e-mail foi para o spam ou teve alguma falha de envio, enfim. Para evitar esse tipo de problema, pelo Ava fica mais organizado, fica registrado bonitinho por lá. Certo? Ok, professor, obrigado. Bem, pessoal, por hoje era isso, então vou ficar aqui para fazer o upload das aulas logo para vocês e a atualização do sistema com esse exercício para enviar até o final do dia de hoje, né, fazer um upload, né, acho que todos já enviaram por e-mail, mas só peço o favor de fazer o upload no sistema do documentário em dupla, e esse novo agora com algumas questõezinhas para ser feito em dupla também. Aí se quiserem pode dividir ali e tal, mas só algumas questõezinhas sobre tensão, corrente e resistência com a lei de Ohm, certo? E na próxima aula a gente corrige ali aqueles que surgiram dúvidas e vocês já deem uma lidinha no capítulo 1 do livro e um pouquinho do 2 que já fala sobre isso, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo. Então era isso. Hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. professor. Obrigada.